Então, no nosso podcast de hoje, eu tenho a Giovana Balog, jornalista, proprietária da Mexerica, que trabalha com marketing, né, para a parte médica, depois você vai falar um pouquinho. Escritora também, você escreveu um livro e fala sobre amamentação, desmame, os processos de maternidade. E é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. É tudo meu, Rosinha. Muito bom, né? Tão importante a gente ter um veículo de comunicação tão necessário, né? E tão atual aqui na cidade. E que a gente consiga, né, cada vez mais trazer temas bacanas aqui, né? Eu já tenho acompanhado aqui, muito bom, porque a gente vê a diversidade de temas, né, para atrair todos os públicos, né? Sim, o Caqui está aberto a vários temas, principalmente um tema como o desmame, né? Que eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre o desmame, como isso impactou a tua vida, como caminhou esse processo desde a amamentação. Você tem 3 filhos, né? Três filhos. Uma penca. Como que começou esse processo da amamentação? Você queria falar sobre isso? Tem o livro, né? E Mamãe é da Mamãe, depois a gente vai falar um pouquinho. E hoje, como é que você está hoje enquanto mãe, enfim, empresária? Como são as coisas... Como transcorreu, né, a sua vida? Sim. Na verdade, assim, quando eu fui mãe, né, a primeira vez, há quase 16 anos atrás, eu nem... parece que era outro mundo, né? A gente não tinha redes sociais, parece muito tempo, mas passou muito rápido. E a gente não tinha informação, né? Então, eu quase caí numa cesárea desnecessária. Para amamentar, continuar amamentando depois que eu voltei a trabalhar no jornal, né? Que na época eu trabalhava no jornal. Então, tinha uma dinâmica de plantões e tudo mais, e eu queria continuar amamentando. E quem me informou foi uma amiga que já tinha passado por isso. Então, não tinha essa coisa que hoje você dá um Google e acha tudo. A informação tinha tá internet, ali, né? Mas não tinha tanta divulgação como é hoje, né? Assim como a gente tem muita informação e desinformação, naquela época não tinha. Então, eu falava assim, eu sou jornalista, trabalho num baita de um veículo e tô tão desinformada. Sim. E aí, surgiu uma ideia de criar um blog dentro do jornal, na Folha de São Paulo, que foi o Maternar. E depois que eu saí de lá, eu quis continuar com esse projeto, mas de maneira solo. E aí, eu criei o site Mãe de Peito. Que temos um canal no YouTube, onde a gente traz, né, informações sobre amamentação, parto, criação de filhos, feminismo também. A gente fala bastante direito das mulheres, né? E foi aí que surgiu o Mãe de Peito. E aí, depois disso, né, sendo mãe de mais de do segundo, que eu vi a dificuldade para fazer um desmame de uma forma gradual e mais amorosa, né? Então, eu acabei fazendo um desmame abrupto. E aí, depois de um tempo, eu descobri que não precisava ser assim. Aí eu falei, eu vou escrever um livro para ajudar outras mães a ter um processo mais leve, não tão ruim como foi o meu. E a gente sempre usa da nossa experiência, né? E o bom é que a gente consegue passar a informação com o que a gente viveu, para que outras não passem pela mesma coisa, né? Sim, aquela coisa de ajudar a amiga, né? Aí eu falei, por que não, aquela coisa micro, né? Da vizinha, da amiga, mas que isso, se a gente tomar uma proporção, muitas mulheres passam pelas mesmas dificuldades. Sim. E eu vejo que a amamentação, sou fonoaudióloga também, atuo na área da amamentação, tá muito... As mães querem muito amamentar. Você percebe isso? Com certeza. Que vem de anos para cá, maior informação sobre os benefícios, né? A questão da fórmula, enfim, a gente já sabe que tem os seus prejuízos nutricionais. Você nota que teve uma procura maior nesses últimos anos, né? Com certeza. As mulheres querem muito, mas é aquela coisa, né? Falta apoio da família. Muitas vezes do profissional da saúde, tem pediatras que não sabem orientar essa mãe, né? Porque a amamentação não é uma coisa que se aprende nas faculdades de medicina, né? Então, é uma coisa que a mulher fica perdida. Então, se ela não tem ali uma amiga ou uma consultora de amamentação, uma fono que possa auxiliá-la, ela acaba desistindo, porque às vezes é muita dor, muita dificuldade ali, e às vezes é só um pequeno ajuste que faz a coisa fluir, né? Então, e eu também respeito as mulheres que não querem, que não desejam, mas elas têm que estar informadas, né? Igual você falou, dos benefícios, né? Por que é tão bom pro bebê, né? Desde QI, vínculo, tudo, comunicação, né? fortalecimento facial. Exatamente. Você mais que eu incentivo muito a amamentação. Exatamente. Mas assim, como a gente faz para uma mulher amamentar se ela tem que voltar, às vezes, a trabalhar com o bebê com 4 meses? A licença do nosso país, 4 meses. Né? Não fecha. Como a criança nem começou a introdução alimentar e você já tem que voltar, e como que você faz? Aí o que o pediatra vai orientar? Da fórmula? Porque nem a gente fala, só tirar o leite, mas não é um privilégio você poder tirar leite. Porque não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que é fácil, é difícil a extração, porque né? Você tem que, além de ter um tempo, ter, né, toda essa dedicação, você tem que ter a bomba, porque manual não é fácil. Você tem que ter um lugar para armazenar. Então, como assim? É fácil eu falar, eu trabalhando numa redação de um grande jornal e eu não tinha uma sala, eu tinha que tirar no banheiro.
Olha. E não tinha a menor estrutura numa grande empresa em São Paulo. Não tinha. Então, você imagina uma mulher que trabalha fazendo faxina, pega 2, 3 horas de ônibus em São Paulo, por exemplo. Sim. É inconcebível que essa mulher consiga amamentar, ou que trabalhe como uma lojista, vendedora, passa 12 horas, 8 horas trabalhando. Um horário rígido, né, de trabalho. Não tem como, a conta não fecha. Sim. Então, assim, a gente precisava de mais direitos trabalhistas para a mulher, né? Dar condição de amamentar. Mas, assim, como que a mulher que trabalha... Se hoje em dia ela já sofre tanto preconceito, né? As empresas muitas vezes preferem não contratar uma mulher em idade, né, fértil para não contratar, para não correr esse risco da gravidez. E aí, como que a gente faz, né? É muito complicado. Então, assim, é um privilégio a mulher que pode tirar o leite, né? E que bom que ela pode. Eu consegui. Do meu filho, meu mais velho, eu consegui até 11 meses. Do meu segundo, eu consegui até 1 ano e meio. E ele mamou até 2 anos, mesmo trabalhando fora. Mas porque eu tinha toda a informação que eu coletei com essa minha amiga. E depois fui me informando com consultoras. E me dava meus pulos ali no trabalho. Mas nem todo mundo consegue, infelizmente. E você falou aqui pra mim que você teve um segundo filho. E esse aleitamento foi abruptamente interrompido, esse desmame. Sim. Conta pra gente como foi isso, o que você sentiu, enfim. O que você faria de diferente se pudesse? Então, eu pude porque eu tive mais uma filha, né? Eu pude ressignificar. Fechou com chave de ouro. Fechei com chave de ouro, amamentando até 3 anos e meio e fazendo um desmame bem gradual, né? Mas esse meu segundo filho, quando eu estava trabalhando bastante, né? Num momento bem pesado de trabalho e tinha plantões, acordava cedo e tudo mais. E aí eu não estava aguentando mais, porque ele já estava com quase 2, né? Então, assim, pra mim já não dava. Então, eu achava que para ele desmamar, eu tinha que comprar uma mamadeira, e ele nem usava mamadeira, nunca tinha usado. Coloquei uma mamadeira, leite, um achocolatado e foi. Fiquei forçando assim até ele desmamar. E aí eu vi que tinha outros caminhos melhores, né? De uma forma mais gradual, que você vai conversando com a criança, vai usando recursos mais lúdicos, né? Para tirar o foco do peito, né? Que quando o bebê vê você, é aquela coisa, só vê o peito, né? Não vê mais cheiro nada. da mãe. A criança só quer isso. A minha filha mais velha, né? A minha caçula, né? Que eu desmamei gradualmente, até hoje ela gosta de dormir, ela fala que quer dormir no peitinho. Eles têm um carinho, né? Um aperto, pegam, né? Deita aqui, dorme com a cabeça aqui toda noite. Eu falo, eu espero ela dormir, Isso. Mas é aquela coisa, né? Eles têm um carinho do colo, é o afeto, né? Então, assim, é difícil para eles também desmamar. Porque eu falo sempre para as mães, né? A gente usa o peito para resolver tudo, né? A criança tá com choro, tá chorando, tá com chatinha, dor. Às vezes, num lugar público, peito. E depois quer dormir. Tem que inverter isso, né? Falar, não, agora não, agora não. Então, como você faz isso de uma forma para a criança entender, né? Foi aí que surgiu a ideia do livro, né? De apresentar alguns recursos ali para a mãe, para ela ir começar a atender as demandas sem ser só no peito. Né? Então, esse livro, Mamãe é da Mamãe, é sobre um desmame gentil. Isso, desmame gentil. E assim, se você pudesse deixar pra mãe que tá vivendo esse momento, né, do desmame, essa angústia, qual seria a principal orientação, se você pudesse dar uma orientação específica? O que você falaria para ela? O que eu falo sempre para as mães, eu cheguei a dar várias consultorias, né, de amamentação, é você ir gradualmente desassociando o peito. Então, assim, não tirar de uma vez, né? Então, assim, por exemplo, a criança mama livre demanda no peito. Tá. Então, você estabelecer os horários que você vai... dar essa mamada, né? Então, eu fiz, por exemplo, com a minha filha, a gente fez um cartaz. Tá. Então, assim, tinha as rotininhas dela do dia. Então, de manhã, a gente vai pra escolinha, nananã, e aí ela queria mamar quando me via na escola, né? Chegava da escola, já queria mamar. Não, a gente vai almoçar, e aí depois a gente vai fazer o soninho da tarde. Nesse soninho da tarde, você vai mamar. E aí depois, antes de dormir à noite. Então, você cria uma rotina ali dos horários que você vai mamar e pode usar esse recurso lúdico com a criança. E você pode criar com a criança, sim, né? Você vai junto, o papel, cola, brinca, eles adoram, né? Então, fica bem bonitinho, né? Legal. Depois, até se você quiser, eu te mando umas fotos para você mostrar Manda, aqui. a gente coloca. Porque é bem legal você mostrar esse recurso que você tem e a criança vai começando a assimilar e deixando um lugar de bastante visualização ali na sala, na altura da criança. E aí, quando eu pedir para mamar, você mostra ali, agora não, vamos brincar de tal coisa. Então, também ter vários recursos de joguinhos, coisas que a criança gosta, né? Massinha. Não, agora é hora de brincar de água, distrair. Então, assim, é sempre legal. Vamos tomar um sorvete, dar uma voltinha na praça, enfim. Desviar o foco ali do que ela quer e tentar entender o que eu falo para as mães. Começa a reconhecer o que seu filho quer. Porque às vezes é uma fome, Sem às dúvida. vezes é um tédio. É um chameguinho só. É um chameguinho, tá com soninho. Então, assim,
começa a perceber, né? Porque a gente só resolve no peito, mas assim, você começar a notar o que ele quer, conversar. Porque a criança, às vezes, ela nem fala tanto, mas ela já entende bastante, já entende. Né? Então, você fala, não, agora vamos brincar. Às vezes, ela quer uma atenção. Né? Nas férias, principalmente, as crianças mamam muito, as mães ficam enlouquecidas. Exausta, porque fica muito disponível, né? Fica o tempo todo disponível. E a criança, às vezes, está só entediada, né? Às vezes, dá uma voltinha, vamos descer pro parquinho. Já tira o foco ali e você começa a regular um pouco mais. Então, se a gente for entrar nesse momento que a criança tem que já ter um pouco de compreensão, a gente está falando de crianças que já vivenciaram aí seus 2 anos de vida. Sim, ou até, na verdade, assim, o livro tem um relato de mães que a partir de 1 ano e meio já começam gradualmente, né? Porque não é uma coisa que você vai do dia pra noite, né? Você vai fazendo isso e vai lendo o livrinho à noite. E o livrinho tem várias situações que é bem a coisa do dia a dia que a gente vivencia, né? A criança caiu da bicicletinha, chorou, aí quer um mamar, né? Então, como você vai atendendo isso de outras formas? E no começo do livro, eu fiz um texto para as mães que é para ela refletir se chegou o momento, né? Sim. Porque às vezes a gente tá tão cansada, a gente fala, não, eu quero desmamar porque eu não tô suportando mais nessa criança colada no meu peito. E às vezes não é. Às vezes você precisa que o seu parceiro, sua parceira, ou uma rede de apoio que você tenha, se tem, né? Que nem todo mundo tem também, atenda essa criança de madrugada para você. Ajude um pouco, assuma essa função. Essa responsabilidade, assim, para você também poder ter um respiro, né? E assim, sair, fazer outras coisas, né? Sim. Porque a gente vive muito a maternidade, né? Eu acho que principalmente o primeiro filho, a gente fica tão imersa, tão... Né? Vive pro filho, pra rotina do filho, tudo, pra comida, pra alimentação. E hoje eu acho que as mães estão muito nisso, né? Também de começar a perceber que pro seu filho ser feliz, tem que ter uma mãe feliz ali, sem né? dúvida. Tem que ter seus hobbies, fazer as coisas que tem você que ir no salão, gosta. fazer um cabelo, uma unha. Porque a gente se olha no espelho, a gente se sente acabada, né? Exato. E isso vira um ciclo, né? E eu acho que essas mães que estão ouvindo a gente, que estão no puerpério, Nossa, terrível. Aquele cabelo que não... você não consegue, né, meu? Você olhar no espelho, cheirando azedo. A gente fala, né? Vai passar. Ai, que frase clichê. Mas assim, vai passar vai mesmo. Passar. Mas a gente tá tão imersa ali naquele buraco, né? E a gente vê que as pessoas somem, né? Sim. Hoje em dia a gente não tem muito as avós prestativas que ficam... A vizinha que vai do lado. Que vai lá levar um bolinho, né? Então você fica muito na rede social só, acompanhando a amiga que acabou de parir. Mas quem vai lá? Você tá certa. Lavar uma louça, ou segurar o bebê pra você tomar um banho melhor, ou distrair o filho mais velho para você cuidar do bebê. Enfim, né? A gente precisa ter mais esse olhar, né? Quando nasce um bebê, de olhar para essa mãe. Eu acho que isso é fundamental, assim. Sim. Eu sempre busco, quando eu tenho amigas próximas, de tentar atender. Lógico que com a vida louca a gente acaba não conseguindo atender tanto, que nesse, né? Hoje em dia a gente tem uma vida tão corrida e tão individualista. Tantas tarefas, também, né? Porque a gente não consegue ali cuidar dessa mulher, né? Eu falo, as nossas avós viviam ali, todos os parentes próximos, né? Uma ajudava a outra, né? E hoje em dia é bem solitário essa fase materna, né, de bebês. E, de uma forma geral, acho que a nossa sociedade está bem mais isolada e solitária. Sim, né? Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco a questão de comunidade. Ah, sim. Né? Você conseguir ver ao seu redor o que você pode fazer para ajudar. Principalmente aquela mãe que está no puerpério, que é uma fase tão difícil. Sim, é essencial. E essa fase tua de jornalista, escritora, de auxiliar essas mães, durou quanto tempo? Na verdade, assim, eu comecei o Mães de Peito em 2015, né? E continuo até hoje, mas eu acabei com outras demandas de trabalho, deixando esse projeto que eu amo tanto. E assim, eu entro no YouTube ou nos comentários de posts antigos do Instagram e eu vejo comentários tão gostosos de mães, assim, né? Uma vez uma mulher da África me procurou. Olha. De que ela estava com dificuldade para amamentar e eu, por e-mail, auxiliei ela. Então, assim, você vê como um trabalho, às vezes, tem um alcance tão grande que você nem imagina, né? E eu comecei de forma, assim, espontânea, sabe? De querer ajudar, de trazer informação mesmo, porque assim, como jornalista, né? Eu falei, eu preciso trazer informação isenta e de qualidade. Sim. E aí, mas isso daí foi antes desses estouros de influencers e tudo mais, né? Então, foi muito bacana esse auxílio. Mas aí eu acabei migrando mais para a minha área, né? De jornalismo mesmo, né? E hoje eu trabalho fazendo comunicação em saúde, mas assim, não só na área de parto e amamentação, atendo obstetras, ginecologistas, né? Mas minha agência Mexerica, a gente atende médicos, produção de conteúdo para médicos, né? Para redes sociais, sites. Então, eu continuo na área da saúde. Na área da saúde, agora mais amplo. Mas uma coisa mais ampla para atender esses clientes, né? Porque é uma área que eu acabei ganhando bastante conhecimento. Eu estudo muito a área da saúde, né? Você foi por esse caminho. É a área que eu amo, né? Eu fiz pós-graduação. Hoje eu trabalho também no Einstein, no hospital, que tem uma agência de notícias dentro do Einstein. Eu também trabalho lá. Então, eu trabalho muito essa coisa de pegar estudos, transformar estudos para o
pro público leigo, né? Então, assim, eu atendo N especialidades, né? Mas principalmente médicos, psicólogos, enfim, fonos, que a gente pega estudos, transforma em posts, né? Para um público mais leigo, trazendo informação. Olha que legal. Para você gerar conexão mesmo, né? Com a pessoa antes de escolher e marcar uma consulta, por exemplo, né? Que é um trabalho fundamental para ficar mais próximo, né? O paciente fica mais próximo do hospital ou do médico que vai te atender, né? Sem dúvida. E isso tudo veio do teu histórico. De estar próxima da amamentação, da próxima da saúde. Os primeiros clientes Olha surgiram legal. assim, porque olha como o caminho, né, da vida. Umas coisas vão emendando na outra, né? Uma consequência natural. Exato. Os clientes foram por causa do Mães de Peito. Eles gostaram e falaram, você também faz? Aí eu falei, faço. E aí começou assim até, né? Virar realmente o meu negócio hoje em dia, Sim. Já são 10 anos com a minha agência, né? Você trabalha junto com o seu marido? Com o marido também, né? Você também. Então, e eu também fiz parte da trajetória do Mexerica. Com certeza, e eu sou muito grata por tudo. Quando eu comecei com Ana Cláudia Rosinha, o meu nome, né? Foi e aí a gente fez fotos. Junto. Foi uma fase muito boa. Foi muito bom Então, eu te agradeço, tenho um carinho por você, pelo Diego, pela trajetória que fizemos juntos. E nós também, com certeza. Então, foi muito gostoso. E hoje você já afunilou e especializou na comunicação com a parte médica. Médica, saúde de forma geral, né? Mas acabam vindo mais clientes médicos mesmo, porque hoje em dia muito médico tem essa necessidade, né? E a gente trabalha muito com essa questão de médicos também que não querem aparecer, né? Porque tem muito fala isso, um pouquinho né? disso, porque assim, a gente estava conversando em off, né? A necessidade que a gente vem encontrando, a gente que é da parte médica, faz atendimentos, né? De se colocar nas redes sociais e falar. E é uma coisa muito como doida, que vocês né? fazem esse trabalho de deixar mais suave algo que não é tão natural, né? Porque assim, tem médico, né? Você, por exemplo, fala super bem em vídeo, tem essa facilidade de gravar, de fazer, né? Apesar da gente tentar encaixar o tempo, mais né? ou menos, mas fala bem, foi né? uma conquista, né? Aos poucos. E é um ensaio, né? Porque assim, nas prática. primeiras vezes a gente fica travado, né? Eu falo pros clientes, tenta começar. Mas tem gente que fala, não, eu não quero aparecer. Então, dá para fazer também as redes sociais, trazendo posts, às vezes carrossel, rios usando bancos de imagens, né? O importante é trazer uma informação de qualidade, que você mostre ali os diferenciais, o linguajar que esse médico usa, para as pessoas se conectarem e falarem, não, é esse o cardiologista que precisa me atender, ou não, essa é a ginecologista que vai me acompanhar no meu parto, né? Então, é essa questão que você tem que saber trabalhar uma comunicação. Como que vai se identificar com o médico que vai te atender, que eu acho que a identidade é muito importante, né? Exatamente. Marcar a sua autoridade, mas a pessoa criar uma conexão, né? Eu acho que isso é importante também, né? Criar essa conexão, porque é isso que vai diferenciar. Eu falo para os médicos, tem médico que fala, eu não tenho, a gente faz uma consultoria gratuita para a pessoa entender o nosso trabalho, porque muita gente não entende como é, né? Nem gosta, né? Quando a gente fala de comunicação, nem né? gosta de redes sociais, tem médico que não curte nada, assim, não tem nem pessoal, nada. A gente fica assim, né? Nossa, como pode, né? Hoje em dia, mas tem gente que não curte. E aí a gente explica um pouco isso, né? Eu falo assim, seu paciente vai estar na rede social, ele precisa te achar, de alguma maneira, porque ele vai pesquisar. Você fala, eu vou num dentista tal, né? Qual é o Instagram dele? É a primeira pergunta. Antes era a lista telefônica, depois era o Google. Exatamente. Agora é o Instagram. Aí você dá uma olhada, fala, nossa, não tem nada. É ruim, né? Você gosta de ver a dermatologista, você vai escolher a dermatologista. Você quer ver a persona, ali, né? Você quer ver ela, fala, nossa, bonitona, também quero ter aquela pele. Desejo. Quero essa pele. Então, assim, é o seu portfólio, né? Tem que estar ali, não tem jeito. A gente tem que se adaptar à nova realidade. E a gente, eu acho que faz parte também você orientar, porque a gente precisa ser tal qual, né? Sim. A pessoa que tá no Instagram precisa ser a pessoa que você vai entrar no consultório e vai encontrar. Exato, não dá pra ser forçado. Não dá pra ser forçado, né? Tem que ser uma coisa genuína e natural. E por isso que eu falo, se você não tem o dom, não gosta, não se sente confortável de gravar vídeo, não precisa, gente. Não precisa forçar uma coisa, né? Eu acho que isso pra todas as áreas, né? Por exemplo, no Mães de Peito mesmo, eu não fico fazendo stories, assim. Eu garanto que eu teria muito mais seguidores, teria muito mais publi pra fazer. Engajamento, mostrar meus filhos. Eu nunca fiz isso, né? Porque, assim, tem muita blogueira de maternidade que expõe a criança de todos os jeitos. E, assim, eu nunca foi a minha área. Os meus filhos eu posto, assim, no meu Instagram pessoal. E assim, já tem até gente demais que às vezes tem que dar umas dia a dia, limadas, né? Porque você tem que também ter cuidado com o que você posta. Então, eu não quero expor meus filhos, nunca quis. E eu acho que tem que ter esse cuidado e é de cada um, né? Então, pra mim, não fazia sentido. Então, eu acho que não... E agora os seus filhos estão na adolescência, né? Menos a menorzinha. E o que você sente de ter uma pititica em casa?
ter os adolescentes, porque eu tô quase lá, né? A minha filha Achei tá que você migrando. queria mais um. Não, a minha filha mais velha tá migrando pros 12, né? E o meu mais novo tá migrando pros 9. Então eu tô um pezinho na pré-adolescência e na infância ainda. Eu sou suspeita, porque assim, os meus meninos, né, vão fazer agora 16 e 14, mas eles são muito tranquilos. Ah, que bom. São muito, assim, falam, né, tanto da adolescência. É, Lógico, dá às até vezes medo, fica, né, aqueles dessa olhares fase. de virar o olho pra você e tudo mais. Bem. Mas ao mesmo tempo é tão gostoso você ver, né, a pessoa que você conseguiu formar, porque as trocas, às vezes uns bate-papos, vem falar de série, vem falar de filme, de livro que leu, de Legal. coisas que aconteceram na escola, de ver assim, nossa, mamãe, fulano fez tal coisa, nossa, ele foi tão machista, ou fulano foi tão Os critérios, né, éticos. Então você fala, nossa, então tô no caminho certo, sabe? Então assim, outro dia eu vi um vídeo, eu não lembro de quem falou, que a adolescência é assim, eles vivem com o vidro do carro fechado. Tá. Quando eles abrem um pouquinho, você aproveita essa janelinha que eles abriram, porque eles vão falar. Tem hora que você não tá com vontade de ouvir, né? E aí eles vêm contar umas coisas, assim, você tá bem naquela hora. Meu, escuta, porque são poucas as oportunidades que eles falam um monte, assim, conversam, estão empolgados e tal. Então, dê toda a atenção. Aproveita. Aproveita essa janelinha e curta. E é muito gostoso, assim, meus filhos são muito carinhosos. Eu tô numa fase que eu tô gostando bastante. É que eles não são baladeiros, né? Então, não sei pra uma mãe de adolescente Mas eu acho que a juventude hoje também tá mais amena. Eu não sei mais eu tô sentindo eu que, assim, estão querendo menos sair. Eu acho que na idade dele, eu queria sair bastante. Eu não sei. Eu não sei porque a gente não tinha, né? É. E hoje uma liberdade maior de ir e vir. Verdade, talvez, pode ser. né? Mas isso que você falou é interessante. Olhar e ver, deu certo, tá dando certo. Sim. Porque quando a gente tem filhos pequenos, a gente planta, né? E a gente fica com E a tanto gente não achando, sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu acho que assim, é um desafio, né? Você saber que ser mãe, né? Ser pai presente, né? Criar uma pessoa, formar uma pessoa, é o maior desafio que tem, né? Sim. Trocar fralda, amamentar. É difícil, mas assim, se você amamentou ou não, vai fazer tanta diferença lá na frente. Sim. Mas assim, a formação do caráter. Sim, sim. Desculpa. É uma coisa que me preocupa, né? Sim. Então, eu fico feliz de ver que estão se tornando boas pessoas, né? Sim. E falando um pouquinho de maternidade moderna, né? Acho que você passou um pouquinho dessa fase que você teve que trabalhar, amamentar e viver a vida. Mas também existe muita interferência, eu vejo das mães que me procuram, da má informação nas redes sociais, quando a gente busca qualquer assunto. E elas chegam muito amedrontadas e inseguras. Eu sinto que tem uma leva, às vezes, de mães e pais inseguros. Sim. Não sei se você sente isso. Não sabe o que fazer, que caminho seguir. Eu ouço 1000 opiniões e sugestões e não sei que caminho seguir. E gera uma insegurança na mãe, né? Parece que ela perde o instinto de fazer aquilo que ela entende que é bom. Exato. Porque a fulana falou que não é, a ciclana falou que não é bom. E você essa sente coisa, isso também, ao mesmo Gi? tempo, né, que hoje em dia a gente tem tanta informação, como eu falei no começo, a gente tem tanta desinformação também. Demais. E aí você segue, por exemplo, é uma famosa que tem 500 milhões de seguidores lá, e ela fala que não teve leite. Aí você fala, se ela não teve leite, eu acho que eu também não tenho, né? Se ela, rica, poderosa, tem todos os recursos, não teve... Sim. Também não tenho. E muitas vezes não, gente. Não é isso. Vamos buscar informação, né? Sim. E aí você vê ali, você fica em dúvida. Você não sabe que caminho seguir, né? Aí você vê um especialista falando que você tem que colocar limites. O outro fala que não pode, que você tem que conversar. Você fica assim, né? Comunicação violenta, né? Hoje, não deu certo, né? Virou vilão, Você já viu isso, né? Assim, tudo que eu fiz ali, seguindo virou uma criança birrenta, não Isso, sei aí o quê. você fica, meu Deus, como eu caminho crio, né? Que caminho eu acho que eu faltou vou? muito isso também, né? Hoje em dia, tem tanta informação que a gente acaba ficando tão perdida e esquece que o instinto materno, eu acho que é a melhor coisa. Eu acho que é isso. Porque, assim, você pode errar. A gente vai errar. Eu erro pra caramba. Já errei muito, vou errar muito ainda vou errar mais ainda. Mas, assim, tem um pouquinho de feeling, né? Tipo, será? Ou faz sentido pra você, mas muitas vezes não faz pra mim. Sim. Né? Então, assim... Olhar um pouco mais pra dentro, né? Sim, exatamente. Quando as famílias me procuram com essa dúvida, vou na mamadeira, não vou, tento, não tento, dou chupeta, porque a chupeta é um tema, né? Eu falo, segue o que você acha que é bom. Porque eu posso ter uma opinião técnica. A gente sabe que não é que bom. Não esbarra na tua vida. No prático ali,
Muitas vezes aquela chupeta antes de dormir vai salvar o casamento, a Pois vida, é. a Então, saúde dá a mental daquela chupeta, mãe, né? consciente de que é o melhor. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tentar resgatar um pouquinho o que move aquela mãe na maternidade, que eu sinto que está muito fragmentado pelas redes sociais, pela influência. Certo ou errado, né? E não pode. Um caminho do meio, às vezes, sabe? Quando eu escrevi o livro também, teve muita questão de críticas de consultora de amamentação, que falam que tem uma linha, né, de consultoras de amamentação que falam que é proibido falar de desmame. Como que você faz isso, gente? Eu falo, gente... Tem que falar o quê, então? Né? Que a criança tem que mamar até quando ela não quiser mais. Tipo, mas essa 4, mãe, 5, 6 né? anos. E essa mulher, ninguém olha pra ela? Vai ficar 4, 5, 6 anos nesse movimento, às vezes depressivo, né? Cai num processo depressivo. Não dá. E você precisa retomar a sua vida, né? É o radicalismo em todos os áreas, né? Acho que o radicalismo puxa por uma coisa mais doentia, né? Do processo, exatamente. Eu acho que tem que sempre olhar pra você mesmo, né? Então, assim... Poxa, muitas vezes a mulher dá uma mamadeira à noite, o marido vai dar lá, a avó, para a criança dormir e ela não vai dar a última mamada do dia, mas ela já deu 15 mamadas naquele dia, entendeu? Tá tudo bem, entendeu? Então, assim, se culpar um pouco menos também, culpa materna vem junto, pelo amor né? de Deus. Tem que ser mais leve, né? Então, tem um seriado até que eu assisti que chama All Her Fault. Maravilhoso. Maravilhoso. Não tem a ver com o tema, mas tem a ver um pouco com essa culpa materna e de como a sociedade faz com que a gente se sinta culpada pela maternidade, né? Isso trabalhando. Cuidando da casa, tudo nas costas. Eu achei esse seriado incrível porque maravilhoso. Mostra como as mulheres estão sobrecarregadas, aí a culpa é toda delas do que sai errado no caminho. A gente está falando de mulheres de um nível social altíssimo. Não é a mulher que pega o ônibus é a mulher que tem uma condição de ter uma babá, uma casa maravilhosa. Toda a estrutura. E sofre tanto quanto a gente. Exatamente. Né? Que não estamos em Hollywood, estamos aqui. Exatamente. É uma barra mesmo, né? Eu acho que e a gente, assim, tem, né, parceiros bacanas na criação, né? Que a gente compartilha e tudo mais. Mas muitas mães solo, né? Como você fala para uma mãe solo que ela tem que amamentar até a criança não querer mais, sem dormir? Qual o problema de fazer um desmame noturno e essa mãe poder dormir, coitada? Às vezes ela continua amamentando livre demanda de dia, mas para ela é necessário ela dormir às 8 horas, 6 horas, que seja, né? E aí o dormir, né? É outro embate ali que gira em torno também da amamentação e do desmame. Muitas crianças acabam acordando várias vezes durante a noite para mamar, e eu passei por isso também. E aí, se você pudesse dar agora uma orientação, assim, uma dica de ouro, se pudesse haver uma dica, né? Pro noturno, para essa mãe que acorda 5, 6 vezes com o bebê pedindo mamar. Então, eu sempre falo para as mães começar primeiro a regular as mamadas de dia. Então, assim, se tá em livre demanda de dia, vamos dizer, para mim seria ideal 3 a 4 mamadas de dia. Estabelece bem essas mamadas de dia, para dar uma regularizada bem bacana. A criança já tá entendendo, já usou o recurso lá do quadrinho, né? Tá já conversando com ela, lendo o livrinho. E aí, depois, você começa a pensar no desmame noturno. E aí, vamos dizer, a criança acorda 3 vezes. 2 vezes você atende, mas você pode não necessariamente dar o peito, você pode ninar. Só que vai ser um processo, vai demorar. Muitas vezes o parceiro ou a avó, alguém que tem ali, fazer atender algumas dessas acordadas, desses despertares, até a criança começar. E, claro, fazer uma boa refeição antes de dormir, né? Fazer, às vezes as crianças jantam muito cedo, chegam da escolinha, às vezes janta 6 horas da tarde. Então, antes de dormir, lá, dá aquela reforçada, né? Uma bananinha bem amassada com aveia, alguma coisa assim, para dar uma sustentação, uma sustância na criança. Pra criança não ficar acordando de fome. Então, você tem certeza que ela não tá acordando de fome. Então, você sabe que você pode atender ela ninando, a mamãe tá aqui, né? Às vezes, colocar aquelas luzinhas no céu ali, ficar deitadinha com ela e tudo mais. Mostrar. No livro fala, né? Vai lá fora, mostra que tá de noite. Lembra que a mamãe falou que de noite não vai mamar? Então, você trabalha... tem outra coisa legal, que é nesse painel, você faz o de dia e o de noite. Então, o que a gente faz de dia e o que faz de noite. À noite, a gente faz o quê? Só dorme. Então, você vai trabalhando isso durante o dia e depois que regulou bem o de dia, você já aplica à noite e fala, agora não é a hora. Não é a hora, legal. E aí vai dar um trabalhão, vai ter choro. Eu até de um tempos pra cá, eu não usava tanto desmame gentil, eu falo gradual. A gente fala gentil pra quem? Né? Porque a criança vai chorar. Não é gentil assim, tudo lindo. Não é um acordo, né? Então, assim, alguém tá perdendo. E assim, faz parte, a gente sabe muito bem falar pra criança assim, você não vai comer esse chocolate antes do almoço. A gente fala não. Sim. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de falar não pro peito? Então, eu falo para as mães, você tem que ter muita certeza
se é o momento que você quer, se é realmente o que você quer. Porque quando a mãe tá certa, que é isso que ela quer, o processo vai. O processo vai. Mas você falou uma coisa muito interessante, né? Eu vejo aqui na clínica, muitas vezes, pelo mamadeira e chupeta, pelo uso, chorou, coloca a chupeta. Chorou, né? E o choro comunica. Sim. É a mesma coisa do choro da falta do mamar, né? Sim. E outros choros que você falou, tá com desconforto, põe no peito. Tá isso, põe no peito. Começar a tentar entender o que a criança está querendo comunicar com aquele choro ou desconforto. Exatamente. É a mesma coisa que eu faço na clínica. O que a criança quer? Exato. Não é? Será que ela quer um passeio? Às vezes não é chupeta, não é? E a gente usa, por exemplo, a chupeta, como se fosse, né, o peito, a chupeta, a gente usa pra calar, né? Pra ficar quietinho. E aí depois a gente quer tirar. Então, assim, imagina a cabecinha da criança, E né? ainda assim, então, justamente. E aí quer tirar, e aí no meu caso ainda tem as questões de linguagem, né? Que às vezes tem um atraso. Sim, que atrapalha tudo. Que atrapalha tudo, então já tem a chupeta, já tem um atraso, e aí a gente tem que ir tirando esse obstáculo pra fala poder vir aparecer. O duro é convencer as mães a tirar, né? Muito. Fazer o processo. E aí né? tem que sustentar o choro. Sim. Você tem que acarinhar. É muito difícil. É muito difícil, choro, porque gente. de madrugada o vizinho acorda, Você você fala, não meu, vou aguenta. chamar o conselho tutelar. O marido quer dormir, não consegue. Não, é um caos, né? Um caos. Eu falo pro meu marido, eu falo, as crianças faziam isso? Ele fala, claro, mas tem um negócio que eu vou estudar mais sobre isso, que é a amnésia materna. A gente esquece. Porque a gente esquece. Eu vi outro dia minha amiga com a criancinha de 1 ano e pouquinho andando em volta da piscina. Eu falei, os meninos ficavam assim? Um dia eu falei, claro. Eu falei, a Tereza também? Ele falou, sim, você não lembra? Eu falei, mas acho que já tem pesquisa sobre isso, tá? eu preciso ir atrás, que dá olha... uma falha de memória. Você não engravidaria de novo. Que eu acho que é biológico. Porque se a gente lembrasse de todos os perrengues... Não tinha mais nenhum. É um filho só e olha lá. Mas eu acho que tem uma questão biológica de protetiva. Deve ser. Da prole ali, de você... Né, da mulher... só pode. E eu tava conversando até porta de escola, né? Mas você lembra de tudo? Eu falei, não lembro de muita coisa. Não, eu acho que tem um gap. Aí você olha, vem o Google Fotos lá lembrando 10 anos atrás. Né? Você eu fala, tava meu assim. Deus, olha só eles, meu Deus. Mas é interessante essa né? reflexão. A gente esquece. E guarda momentos muito importantes, mas esquece de outros. Os perrengues eu acho que a gente esquece. Né? Curioso, É gozado, né? Porque você fala, acaba tendo outro. No meu caso, 3. Você esqueceu muito, né? Muito. Minha memória é muito ruim. Só pode, né? E agora, então, né, caminhando para o final do nosso bate-papo, a gente vai deixar o link para quem quiser adquirir o livro, quem tiver nesse momento, quem quiser presentear, não é mesmo? Uma mãe, uma amiga que está fazendo esse desmame, está com dúvida, eu acho que traz dicas valiosas. Não é? Ajuda bastante. Você tem um canal no YouTube? Sim, no canal não tem vídeos novos, mas tem muito vídeo ali, a maioria, na verdade, é atemporal. Sobre introdução alimentar, parto, pega correta na amamentação, né? Onde eu entrevisto alguns especialistas em alguns episódios e outros sou eu falando, né? Dando dicas, orientações, né? Então é só seguir lá no Mães de Peito. Legal. No Mães YouTube. de Peito. Tem bastante conteúdo lá. Prometo que em breve retornarei. Vamos retornar. Você tem muita coisa pra ofertar, pra atualizar. Que ficou nessa coisa, né, de agora eu não sou mais uma mãe de bebê, então eu fiquei meio assim, Mas você né? tem teu público que te acompanha, tem novas tem pessoas, outras mães, né? todo mundo tá parindo ainda, tem vindo, muita gente né? jovem aí que tá precisando de informação, Sem então dúvida. preciso retomar, sim, para ajudar essas mulheres. E também a Agência Mexerica, que oferta serviços na área da saúde, que tem tudo a ver com toda a sua trajetória, com todo o seu caminho. Você quer deixar seu Instagram? Nosso Instagram é Agência Mexerica, tudo junto, né? E tem o site, agenciamexerica.com. E a gente está à disposição para profissionais de saúde, né, que queiram comunicar de uma forma leve, ética, né? Então, a gente está ali para ajudar. E você, sendo jornalista, é algo que a gente sempre pautou, né, nas nossas conversas, né? Você traz a informação verdadeira e verificada. Fonte verificada, né? Não é uma informação aleatória, você verifica. Mundo de IA, né? O povo só joga e não É. checa, não estuda, né? Então, eu estudo bastante. Vou agora fazer um outro curso da área de jornalismo na saúde, porque tem que sempre se atualizar, né? É uma área que precisa, né? A saúde não para, então, né? E a saúde precisa de muito embasamento, né? Para não ficar um achômetro e um sensacionalismo, né? achismo ali, não dá. Isso aí. Obrigada, Gi, pela nossa conversa. Espero encontrar você aqui no podcast outras vezes. Vou adorar. Muito obrigada. Obrigada. Maravilhoso estar aqui.